Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. O que a carta de Paulo aos Romanos tem a nos dizer sobre a condição humana? O nosso estudo da semana revelará que a condição humana, a condição da natureza humana é desastrosa. Estamos corrompidos pelo pecado. Mas o estudo dessa semana também nos mostrará que a nossa situação não é irremediável. Por isso, acompanhe com atenção o nosso estudo dessa semana para que você compreenda melhor quem você é e por que você precisa mais de Deus na sua vida. Talvez algum ouvinte se pergunte, mas por que eu preciso de algo mais na minha vida se eu já sou uma pessoa boa? Por que eu não posso ser salvo simplesmente por ser uma pessoa boa? Eu quero lhe mostrar, amigo ouvinte, que a sua situação não é tão confortável como você pensa. Mas não fique desanimado, não fique desanimada. A situação sua e minha, de acordo com a Bíblia, também não é irremediável. Temos um remédio e este remédio encontramos na pessoa de Jesus. Para você e eu entendermos devidamente o plano de salvação, precisamos compreender uma verdade fundamental, que a nossa natureza humana está corrompida por causa do pecado. Em Romanos capítulo 3, verso 23, Paulo disse: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e precisam da glória de Deus. Quando Paulo usa o termo todos, ele está dizendo que não há um ser humano neste mundo que não seja pecador. O pecado contaminou, envenenou os nossos genes. O pecado contaminou a nossa constituição genética. Você e eu não herdamos a culpa de Adão e Eva, mas herdamos a contaminação. Eles foram contaminados por terem se afastado de Deus e transgredido a lei de Deus. Como consequência, herdamos essa natureza contaminada e envenenada. E por isso, você e eu, não importa a religião a qual pertençamos, não importa o nível social no qual nos encontremos, todos estamos debaixo do pecado. Você e eu temos uma natureza tão corrompida que mesmo querendo fazer o bem, muitas vezes não conseguimos. Em certos momentos conseguimos. Queremos fazer o bem com a influência do Espírito Santo e o fazemos. Mas há momentos em que mesmo querendo fazer a coisa certa, não temos o desejo, como deveríamos ter, ou não temos a capacidade em nós. Isso só mostra, amigo ouvinte, que a nossa condição sem Deus é a mais desesperadora possível. Em Romanos capítulo 7, Paulo fez uma autoanálise e disse o seguinte: eu não entendo o meu modo de proceder, porque aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Se você é como o apóstolo Paulo, que passa muitas vezes por este conflito, e deseja saber qual é o remédio de Deus para você e como usufruir dele, o programa Lições da Bíblia desta semana é para você. E amanhã nós vamos começar a analisar algo acerca da solução de Deus para o seu e o meu problema. Aguardo a você, então, no programa de amanhã. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Mesmo que a nossa natureza seja envenenada pelo pecado, Deus tem a solução para esse nosso problema. Gostaria que você me acompanhasse na leitura de Romanos 1, 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Gostaria de explicar alguns termos para você entender de que maneira o Evangelho se torna o remédio de Deus para a nossa humanidade corrompida. A palavra Evangelho, do grego, significa uma boa mensagem ou uma boa notícia. Então, pregar o Evangelho é levar as boas notícias às pessoas. E que boa notícia, na verdade, é essa? A boa notícia sobre o Messias, sobre Jesus. A boa notícia, ensinada na Bíblia, é a de que todo aquele que crer em Jesus será salvo e não será condenado no juízo. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho é isso. É a boa notícia de que o Messias Jesus veio e que todo aquele que exercer fé nele será salvo da morte eterna e do juízo, da condenação. Paulo diz que o Evangelho, ou seja, a boa notícia sobre Jesus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A partir do momento, amigo ouvinte, que nós cremos em Jesus e aceitamos a Cristo como nosso Salvador, a justiça de Cristo é transferida a nós. Em Romanos 1, 16 e 17, diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Nós estudaremos mais sobre a justiça divina ao longo do nosso estudo do trimestre, mas essa palavra justiça se refere à qualidade de ser justo, e essa justiça vem de Deus. Ou seja, é a justiça de Cristo. Cristo, inocente, que não merecia morrer, é a justiça deste ser inocente que é transferida a nós, seres culpados. A justiça de Deus, que nos é transferida pela fé no Evangelho, na boa notícia da salvação por meio do Messias, essa justiça não vem de nós mesmos, não vem por nossas obras, ela vem de Deus. Deus, por livre e espontânea vontade, nos justifica, nos torna justos, transfere a justiça de Jesus a nós. Ao longo da semana, ao longo do trimestre, nós estudaremos mais ainda sobre esses conceitos. Mas o que eu queria destacar para você é que o nosso remédio se encontra em Jesus Cristo. Você precisa entender o plano de salvação, aprender sobre a pessoa de Cristo para usufruir deste remédio que pode nos libertar do poder do pecado e no futuro, quando Cristo voltar e glorificar-nos, nos libertará também da presença do pecado. Aguardo você no programa de amanhã para continuarmos o nosso estudo de Romanos capítulo 3 em especial. Fique com Deus e até o nosso próximo estudo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Conheço muitas pessoas sinceras que têm uma falsa segurança acerca da salvação delas. Muitas pessoas sinceras pensam: se eu não mato, se eu não roubo, se eu sou uma pessoa honesta, eu serei salva. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que Deus está muito feliz e orgulhoso, diríamos assim, por você ser essa pessoa. Deus abençoa grandemente quem é honesto, quem faz o bem, quem realiza obras de caridade, quem não mata, quem não rouba. Deus abençoa muito e sempre o fará. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: a sua bondade não vai colocar você no céu. Você pode pensar, mas que contradição é essa? Deixe-me explicar para você. Por mais que façamos atos de bondade, somos pecadores.
Romanos 3,23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. De acordo com Romanos 6,23, qual é o salário do pecado? A morte. Então, tem vantagens em ser uma pessoa boa? É óbvio, isso é visível. Mas para você ter vantagens eternas, não basta você ser apenas uma pessoa boa. Você tem que ser um seguidor de Jesus Cristo. Você percebeu a diferença? Se você for uma pessoa boa, Deus abençoará você na presente vida. Mas você precisa também ser um cidadão do reino dos céus. E isso só é possível se você aceitar o plano de Deus para lhe salvar. O plano de Deus é que todo pecador aceite a Cristo como Salvador pela fé. Ao aceitar a Cristo pela fé, a perfeita justiça de Cristo é transferida ao pecador. Aí sim o pecador pode ser salvo. As nossas boas obras não nos garantem o céu, porque nós estamos em débito para com Deus ainda. Se hoje você conseguisse passar as 24 horas só fazendo coisas boas, você ainda deve para Deus em relação ao que você fez de errado no passado. Porque de acordo com Romanos 6,23, o salário do pecado, ou o salário do pecador, é a morte. Então você não pode querer garantir bênçãos apenas na presente vida. Você precisa garantir bênçãos para a vida eterna. E para isso você precisa fazer de Cristo o seu Salvador e o seu substituto. Nós estamos, amigo ouvinte, desfigurados por causa do pecado. E por mais que façamos coisas boas, muitas vezes por trás das nossas ações boas estão motivações egoístas. Você pode estar fazendo uma obra de caridade para aparecer, para aliviar uma consciência culpada. Você pode estar sendo uma boa pessoa para ganhar apenas a atenção, mas isso pode não estar vindo do seu interior. Você percebeu? Nós precisamos de Jesus Cristo para que possamos ser bondosos sim na presente vida, mas para que possamos garantir um lugar na eternidade. Eu repito, Deus tem muito orgulho de ser seu pai. Deus tem muito orgulho por você ser uma pessoa boa, honesta, que não rouba, que não mata, que trabalha, que faz o bem. Mas tudo isso que você faz não substitui, não tira a culpa que você tem por ser um pecador. Nada disso que você faz de bom substitui a Jesus na sua vida. Por isso, digam sim para Cristo. Digam sim para Jesus. Aceite-o como seu Salvador pessoal. Para que as suas obras de bondade sejam resultado da sua aceitação por Cristo. Desta forma, você não será abençoado apenas na presente vida. Você será abençoado na vida eterna, porque você creu em Jesus. Obrigado por sua companhia. Amanhã estaremos juntos novamente pela graça de Deus. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Na virada do século XX, as pessoas se iludiram com a ideia de que a humanidade estava se tornando melhor. Muitos pensavam que o aumento da tecnologia, da ciência, que o avanço na educação faria com que as pessoas se tornassem ainda melhores e, consequentemente, a sociedade se tornaria ainda mais próspera. Porém, quem lia a Bíblia soube que foi uma ilusão, foi uma utopia pensar assim. Mesmo que o progresso científico e a educação sejam fundamentais para que um país se desenvolva, para que uma nação seja culta e aprenda a tratar bem os semelhantes, apenas educação, avanço tecnológico
não adiantam. E por quê? Porque o problema está especialmente na natureza humana. Enquanto a natureza humana não for dominada pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, e enquanto ela não for tirada de nós por ocasião da volta de Cristo, só faremos besteiras. Romanos capítulo 1, a partir do verso 22 ao 32, e também em Romanos capítulo 3, há uma descrição muito atual da humanidade. Mesmo isso aqui tendo sendo escrito ali no final do primeiro século, mais de 2000 anos depois, esse trecho bíblico continua muito atual. Por exemplo, em Romanos 1, 28 a 31, Paulo descreve a natureza humana da seguinte forma: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, aqui no contexto, imoralidade sexual. E aí ele continua: cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Veja, aqui é um retrato fiel da humanidade, mostrando que mesmo a educação e o avanço científico e tecnológico sejam fundamentais, em comparação com aquilo do qual necessitamos, tais coisas ainda não são nada. Você e eu precisamos de Jesus Cristo. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Precisamos de Jesus para que, ao aceitarmos a Jesus como Salvador, o Espírito Santo atue em nós para nos transformar e nos tornarmos menos malignos a cada dia. Em João capítulo 16, versos 8 a 10, percebemos que uma das funções do Espírito Santo é nos convencer que somos pecadores. Quando ele nos convence que somos pecadores, nos jogamos nos braços de Cristo. E quando nos jogamos nos braços de Cristo e permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, vamos nos tornando menos malignos e, obviamente, pessoas mais bondosas. É por isso que você e eu precisamos de Cristo para que nós possamos progredir de verdade. Invista sempre na sua educação, invista sempre para crescer, contribua para que haja um avanço na ciência. Porém, lembre-se, sem Jesus e o Espírito Santo, nós não somos nada. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Outra verdade fundamental na carta de Paulo aos Romanos sobre a natureza humana pecaminosa é a de que nenhum ser humano, em essência, tem vantagem sobre o outro ou é melhor do que o outro. No capítulo 1, Paulo fala dos pecados praticados pelos pagãos e o quanto eles haviam se degradado em várias práticas pecaminosas e imorais. Já no capítulo 3, o apóstolo Paulo mostra para os judeus, que tinham conhecimento, inclusive, bem maior a respeito de Deus, Paulo mostra que os judeus cristãos, também eram pecadores, também precisavam da graça de Deus e também estavam condenados pela lei de Deus, não fosse a graça de Jesus. Então, no sentido de ser pecador, aplicando para a nossa realidade, ser cristão ou não, somos todos iguais. Estamos destinados à morte eterna, porque de acordo com Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O apóstolo Paulo dá essa explicação para mostrar
o quanto precisamos aprender a ser humildes e em reconhecer que apenas em Cristo podemos ser salvos. Em Romanos 3, versos 1 e 2, Paulo escreveu: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Paulo está dizendo que é sim vantajoso conhecer a palavra de Deus, viver conforme os planos de Deus, porque a pessoa que assim o faz, ela será salva pela graça de Cristo. Porém, Paulo também argumenta que, no sentido de ser pecador, nenhum de nós tem vantagem sobre o outro. Nós podemos não fazer as mesmas coisas que uma pessoa não convertida, mas ainda somos pecadoras. Ainda somos pecadores, ainda estamos em débito para com Deus. Paulo faz questão de nos lembrar de nossa natureza pecaminosa para nos ensinar a não sermos hipócritas. Paulo argumenta que nenhum de nós é justo o suficiente, nenhum de nós pode satisfazer aos padrões de Deus, porque inerentemente somos pecadores e maus, todos estamos condenados. Paulo quer mostrar que nenhuma pessoa pode ser salva se não for pela graça de Deus revelada no Evangelho. Paulo quer mostrar que sem Jesus não há esperança para ninguém e que, portanto, não podemos nos sentirmos no direito de falarmos mal dos outros. Temos a tendência de ignorarmos nossos pecados para nos sentirmos melhores. E muitas vezes ficamos observando o que os outros fazem de ruim para nos compararmos com os outros e pensarmos assim: nossa, eu não faço nem metade do que ele faz ou do que ela faz, eu sou melhor do que ele. Paulo está dizendo que isso é hipocrisia. Primeiro, porque você pode ignorar os seus defeitos, mas você não pode ignorá-los diante de Deus. Segundo, mesmo que os seus defeitos sejam menores que os dos outros, ou aparentemente são menores, você ainda é um pecador. Por isso você e eu não temos critério, nem mesmo autorização de Deus e muito menos liberdade para julgarmos outra pessoa. Nós podemos e devemos avaliar comportamentos para sabermos o que é certo, o que é errado. Podemos avaliar nossas amizades, obviamente, não podemos ser pessoas que não tenham uma visão crítica da vida e que não saibam discernir entre o certo e o errado, entre uma pessoa boa e uma pessoa má. Porém, julgar alguém não faz parte das nossas responsabilidades. Nós não temos esse direito porque nós também somos pecadores. Podemos hoje não ter praticado o mesmo erro de um irmão, mas e se nós praticarmos o mesmo erro amanhã? É por isso que nós devemos exercer para com as pessoas a mesma misericórdia que exerceríamos para conosco se nós também errássemos. É por isso que, ao invés de julgar, precisamos compreender e permitir que Deus, o justo juiz, faça o julgamento. Afinal, todos somos pecadores e sem Jesus nenhum de nós pode herdar a vida eterna. Obrigado por sua companhia no Lições da Bíblia. Espero contar com a sua presença novamente no programa de amanhã. Fique com Deus e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. A carta aos Romanos nos mostra que somos tão corrompidos pelo pecado que precisamos da ajuda de Deus até mesmo para nos arrependermos. Talvez você possa pensar: isso significa que Deus predestina alguns para se arrependerem e outros não? Isso também não é verdade. Vamos analisar Romanos 2, verso 4 e avaliarmos de que maneira necessitamos de Deus para nos arrependermos, sem que isso signifique que Deus tenha que predestinar quem vai se arrepender e quem não vai se arrepender. Se fizermos uma leitura atenta de Romanos 2, verso 4, resolveremos este aparente impasse. Romanos 2,4 diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Paulo utiliza-se do termo conduzir. Utiliza a palavra conduz
não é? Que origina o verbo conduzir. Quando Paulo diz que Deus conduz o ser humano ao arrependimento, ele está dizendo duas coisas, pelo menos. Primeiro, Deus ajuda o ser humano a chegar ao arrependimento. Sem a atuação do Espírito Santo no interior, nenhuma pessoa se arrependeria dos seus erros, porque após a corrupção da nossa natureza, gostamos de fazer o que é mal, gostamos de fazer o que é errado. Então, sem a condução do Espírito Santo, não tem como a pessoa se arrepender dos seus pecados. O Espírito Santo conduz, nos ajuda até mesmo a nos arrependermos, amigo ouvinte. Agora, não podemos confundir condução com coerção. Alguns irmãos calvinistas sinceros pensam, com base nesse texto, que Deus predestinou o ser humano para se arrepender e outros não. Porém, isso não é verdade. O fato de Deus conduzir ao arrependimento não significa que ele coage, porque a base do trono de Deus é o amor. E amor se conquista, amor não se impõe. Então o texto diz que Deus, por seu amor, ele nos conduz, não nos coage ao arrependimento. Se Deus predestinasse pessoas a se arrependerem e outras não, por que Deus não teria sido competente o suficiente para predestinar todos os seres humanos ao arrependimento? Será que faltou competência nele? Porque se ele é amor, por que ele não forçou, diríamos assim, todos a serem salvos? Então, esta análise que o calvinismo faz de Romanos 2,4 é totalmente uma análise totalmente infundada. Deus conduz ao arrependimento, porque realmente não podemos nos arrependermos sem Deus. Mas ele também não obriga a pessoa a querer se arrepender. O arrependimento é um dom de Deus, não vem de nossa natureza corrompida. Mas nós precisamos estar preparados e abertos para receber este dom de Deus. Ele atua na nossa vontade para que ela deseje uma mudança. E por isso há uma associação do poder divino com a decisão humana, mesmo que essa decisão, mesmo que este poder de decisão seja corrompido pelo pecado. Espero, amigo ouvinte, que você compreenda cada vez mais este assunto e que ao mesmo tempo você tenha um coração grato a Deus, porque Ele ajuda você e a mim até mesmo a chegarmos a um arrependimento sincero, um arrependimento que envolve mudanças na nossa vida. Permita Deus atuar no seu ser e a sua vida com certeza terá muito mais significado. Nos encontramos amanhã, pela graça de Deus, novamente aqui na Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Um dos segredos para sermos salvos é reconhecermos que precisamos de um Salvador. Somente reconheceremos que precisamos de um Salvador se reconhecermos primeiramente que somos pecadores. Jesus ensinou isso de uma forma muito clara. Por exemplo, em Lucas capítulo 18, versos 10 ao 14. Eu vou ler para você e vamos refletir nesse trecho bíblico para finalizarmos o nosso estudo da semana. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. O publicano era um coletor de impostos, tá? Verso 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Esta parábola é espetacular. Por meio dela, Cristo mostra como que você pode usufruir da salvação.
Ele conta a parábola de 2 homens que subiram ao templo para orar. Um fariseu, um líder religioso, e um publicano, que era um coletor de impostos. O publicano era assim, algo repugnante para os judeus, porque o publicano era um judeu que estava trabalhando para o Império Romano como coletor de impostos, então isso era um absurdo. O fariseu em pé, no templo, orava, dizendo o seguinte: Deus, muito obrigado, eu não sou como esses outros pecadores, né? Eu não sou ladrão, não sou corrupto, não sou adúltero, não sou como este publicano aí. Dou o dízimo de tudo quanto ganho, jejuo, vamos aplicar para a nossa realidade, sou um cristão ideal. Muitos pensam assim, né? Mas o publicano, e poderíamos comparar a um grande pecador que ainda nem aceitou o evangelho, o publicano disse assim, nem ousava erguer os olhos para o céu, mas batia no peito e dizia assim, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Jesus disse que o publicano desceu perdoado para casa, diante de Deus, e não o fariseu. E olha que o fariseu já pertencia ao povo de Deus, e o publicano era considerado um grande pecador. E Jesus finaliza dizendo o seguinte, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. A salvação é possível para quem reconhece que é pecador e é humilde. Quando, amigo ouvinte, nós nos comparamos às outras pessoas e nos achamos melhores do que elas, Deus não pode nos ajudar como Ele poderia. Porque quando nós nos comparamos às outras pessoas e nos sentimos melhores do que elas, nós vamos nutrindo uma falsa certeza da salvação, uma falsa confiança. Mas quando, ao invés de nos compararmos com as pessoas, comparamos o nosso caráter com o caráter de Cristo, percebemos por meio desse contraste o quanto somos imperfeitos e o quanto necessitamos de Jesus. E ao reconhecermos que somos pecadores, impotentes para mudarmos a nossa situação desesperadora, nós pedimos misericórdia a Deus. Nós pedimos o perdão a Deus. E Deus, com muito amor e com muito carinho, nos perdoa nesse exato momento, porque todo aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Que o Espírito Santo entre no seu e no meu coração e nos ajude a reconhecermos que somos pecadores, nos ajude a termos humildade para reconhecermos que sem Cristo não podemos nada, que Deus nos ajude a não nos compararmos com os outros, mas que nos comparemos com Jesus. Que Deus abençoe a você. Um forte abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.